Meus queridos irmãos, bom dia, graça e paz. Amém? Hoje nós vamos pensar à luz da Escritura um pouquinho sobre aquela fase da vida a qual nós consideramos a melhor idade. Nós já temos, por exemplo, percebido o quanto tem pessoas idosas na nossa igreja. Talvez na sua família, talvez no ambiente onde você tem circulado, você pode constatar a quantidade de pessoas que já estão na maior idade, no sentido de a melhor idade. As pessoas que estão acima aí da casa dos 60 anos. E nós precisamos pensar à luz da Bíblia como encarar essa idade. Como cuidar das pessoas que estão nessa fase da vida. A gente pode pensar, por exemplo, em termos de contar a idade. Nós podemos pensar na primeira idade, que é aquela fase da infância. Nós podemos pensar na segunda idade, que é a vida adulta, onde nós estamos aí com pleno gozo das nossas funções, estamos estudando, trabalhando, casamento, filhos e por aí. Mas também precisamos pensar naquela que é considerada a plenitude da vida, a terceira idade. A terceira idade é o transpor dessas fases. É aquela fase das cãs, onde os nossos cabelos estão brancos, onde nós já lutamos muito, mas ainda há muita coisa para ser feita, muita coisa para vivermos. Eu quero convidá-lo, então, para que possamos abrir a Bíblia, principalmente no Salmo de número 128. Nós caminharemos em muitos textos, pensando um pouquinho a respeito do relacionamento, à luz da Escritura, para aqueles que estão aí na melhor idade. Salmo de número 128. Salmo de número 128 nos diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Interessante que há algumas promessas aqui para aquele homem que é temente ao Senhor. E uma delas, no finalzinho aí, nos diz para que esse homem, então, veja a prosperidade de Jerusalém e veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Havia uma expectativa, né, da pessoa envelhecer dentro da cultura do Antigo Oriente. E isso era algo muito respeitoso. Isso era considerado como um privilégio a pessoa envelhecer. No último estatística feita pelo IBGE, se eu não me engano, a última não, mas em 2018, para os irmãos terem ideia, só no Brasil nós já contávamos com cerca de 23 milhões de pessoas que estavam na casa dos 60 ou acima de 60 anos. Deu para você entender a quantidade de pessoas nessa idade? Por exemplo, eu já tive o privilégio de participar de uma igreja, trabalhar numa igreja, onde nós tínhamos 70% a 80% mais ou menos da membresia da igreja, pessoas acima dos 60 anos. Como fazer? Como encarar essa realidade? Como vamos nos preparar para chegarmos nessa idade, se Deus assim nos conceder essa graça, essa misericórdia? Como cuidar daquelas pessoas que estão à nossa volta e já atingiram os seus 60 anos ou mais? Então, é isso que nós vamos pensar à luz da Escritura. Para alguns irmãos, pensam que a melhor idade é a melhor fase da vida. Essa é uma perspectiva bíblica, né? É um tempo onde você vai descansar, um tempo onde você vai gozar, no sentido de ver os seus sonhos já realizados, né? Muitas conquistas. Um tempo onde você pode desfrutar do cuidado dos filhos, e a Bíblia vai nos falar muito a respeito disso hoje.
um tempo onde você já juntou toda a experiência de vida. É por isso que é considerado a melhor idade. Todavia, irmãos, essa não tem sido a perspectiva de muitas pessoas acima dos 60 anos. Chegam aos 60 anos e daí para frente não estão vivendo o melhor da idade. Pelo contrário, estão vivendo o pesadelo que nunca queriam ter experimentado. Primeiro, pelas dificuldades na qual elas estão cercadas. Se a gente olhar, por exemplo, onde eu preguei sobre esse texto aqui, Eclesiastes, no capítulo número 12, a gente vai vendo o que é a perspectiva de uma pessoa que vai chegando numa determinada idade. Em vez de subir, parece que as coisas vão descendo. Você não tem as pernas tão fortes quando era outrora, você não tem tantas forças assim. Às vezes você começa a temer aquilo que talvez é alto, aquilo que era leve hoje é pesado para você. Então você já não enxerga com facilidade, não ouve com facilidade, e a perspectiva é que a pessoa está caminhando para o túmulo realmente. Então, para muitas pessoas, a melhor idade não tem sido a melhor idade assim. Pelas dificuldades físicas, dificuldades emocionais. Quantas pessoas idosas você conhece que têm vivido em depressão? E a maioria dos casos é por questões de abandono, por questões de solidão, se sentir sozinho, sem ter com quem conversar, com quem trocar uma palavra. É por isso que as pessoas dizem que, algumas vão dizer que essa melhor idade não é a melhor idade assim. E nós precisamos pensar. Você já parou para pensar, vocês aí que estão abaixo dos 60 anos, a possibilidade de vocês envelhecerem? Onde eu estava aqui pregando para os jovens, falando sobre isso, né? Sobre o viver a juventude, viver a mocidade. A gente está aí num tempo onde os jovens estão cheios de sonhos, produzindo, eles são orientados pela luz da Bíblia se alegrar, né? Viver a vida com muita responsabilidade, lembrar do Criador, no sentido, lembrar de Deus nessa fase tão boa da vida, mas sempre com a perspectiva de que o tempo está passando muito rápido. Se você olhar, o seu tempo está passando muito rápido. Se você fazer uma análise da sua vida, você vai se lembrar de coisas que aconteceram na infância e você vai chegar à conclusão seguinte: poxa, o tempo está passando e passando muito rápido. E você já parou para pensar na possibilidade de você chegar aos 60 anos ou mais? Porque isso chega muito rápido. Esses dias eu estava fazendo uma conta lá em casa com a Chile e falei, olha, não falta muito para a gente não. Que a gente pensa assim, olha, 18 anos da nossa vida é a eternidade, não é nada. 18 anos passam assim. Por exemplo, a Gabi vai fazer 18 anos em janeiro. E a gente, por exemplo, vendo as fotos esses dias, a gente pensa, poxa, a gente lembra um aninho, parece que foi ontem. E eu falei assim, olha, Sheila, daqui a pouquinho nós estamos aí na casa dos 60. E essa é a realidade, a qual todos nós passamos. E precisamos pensar como nós vamos chegar lá, se Deus assim nos conceder graça. Ou seja, precisamos cuidar da nossa mente, cuidar da nossa saúde, ou seja, qualidade de vida é essencial. Se os irmãos se lembrarem bem, eu quero voltar aqui no Salmo de número 92, que foi lido aqui de maneira introdutória pela superintendente. Nos diz assim o versículo 12 ao versículo de número 15 do Salmo 92. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, ele é a minha rocha e nele não há injustiça. O Salmo 92 aqui nos passa a melhor receita para o nosso deleite quando chegarmos na melhor idade. É o relacionamento com o Senhor. É gozar dessa bênção de ser filho de Deus, ser servo do Senhor, ser cuidado pelo Senhor. E o salmista aqui, ele pensa numa perspectiva de que a pessoa nessa fase de idade ainda tem muitas coisas para produzir. Aqui é claro que
a ideia de produzir frutos aqui poderia estar ligado à questão até mesmo de ter filhos. A gente olhar a história, por exemplo, dos patriarcas, a gente vai ver que eles tinham filhos até em uma idade muito avançada. Isso é algo muito comum, né, no Antigo Oriente, quando nós lemos as passagens, os textos no Antigo Testamento. Pessoas que, apesar da idade que tinham, ainda produziam no sentido de ter filhos, gerar filhos. Todavia, nós podemos aplicar essa ideia aqui do gerar, ter frutos, né, dar frutos na velhice de muitas outras maneiras. E pensar em termos de relacionamento. Por exemplo, nós temos pessoas que estão acima dos 60 anos e são pessoas produtivas. Você nunca viu, por exemplo, uma reportagem de uma pessoa que está aí nos 60 anos e encara uma faculdade? Vai aprender mais um outro ofício? Pessoas que nessa idade ainda estão trabalhando. Aliás, dentro dessas reformas que nós temos visto aí, a perspectiva é que a gente trabalha até bem mais tarde do que a gente está pensando, né? Então, as pessoas estão produzindo ainda com 60 anos. Como nós devemos encarar isso? Em termos do relacionamento do idoso consigo mesmo, em termos do nosso relacionamento com a pessoa mais idosa, como nós vamos encarar isso dentro dessa perspectiva? A primeira coisa que a gente precisa pensar, e eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia aí, em Isaías capítulo 46. Isaías 46. É para que os nossos irmãos que estão aí na melhor idade possam saber com quem eles podem contar. Isaías 46, versículo 4. Qualquer um dos irmãos pode ler, por favor. Isaías 46, versículo 4. Olha só, aqui é uma promessa de Deus para o seu povo, dizendo o seguinte: olha, até a vossa velhice eu serei o mesmo. Ou seja, dentro do contexto da aliança. Deus está fazendo distinção aqui entre os ídolos, que não podiam nada fazer pelo povo, e Deus está fazendo a distinção em relação a ele mesmo, dizendo de uma promessa que ele cuidaria do seu povo até mesmo na velhice. Quando eles estivessem aí ainda com as cãs, no sentido, cãs significam os cabelos brancos, né? Ou seja, essa melhor idade. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, ou seja, eu continuarei sendo o Senhor que vai prover sustento, a proteção, te darei consolo, serei o Deus da salvação, serei o mesmo Deus para vocês. Então, ponto de partida aqui, para os irmãos que já estão aí na casa dos 60 ou mais, é saber que, mesmo na velhice, eles não estão sós, no sentido de que há um Deus que provê aquilo que é necessário para ele. Deus continuará sendo o seu Deus. Esse é o ponto de partida. Mas vamos pensar agora em termos de relacionamento do idoso. Você já parou para pensar na possibilidade de envelhecer? Nós já perguntamos isso, mas envelhecer junto com outra pessoa? É claro que tem muitas pessoas, muitos irmãos que já não têm mais o companheiro ou a companheira junto nessa fase de vida. Mas há uma grande possibilidade, né, pela graça de Deus, da gente envelhecer com o nosso cônjuge, uma pessoa que está ao nosso lado. E você já parou para pensar sobre os desafios, como viver, como se relacionar? Porque eu quero repetir mais uma vez para os irmãos aqui. Isso pode ser bênção para alguns, mas para outros pode ser um grande tormento.
No sentido de que pode ver alguém, uma das partes, dizer o seguinte, assim, poxa, era melhor eu ter partido que viver nessa idade aí com essa pessoa do meu lado aqui. O que eu quero é mais descansar mesmo, né? No sentido, eu prefiro estar sozinho ou o Senhor me levar. Porque a vida a dois tem se tornado terrível também para algumas pessoas que estão nessa fase de idade. Irmãos, não ignore essa realidade. Se as pessoas não se ajustam em termos de casamento, relacionamento, naquela fase que elas estão com todo o vigor, o que você vai esperar aí da terceira idade, da melhor idade? Que tudo vai se ajustar e vai ser uma benção? Quando as pessoas estão mais novas, ainda é aquela coisa de um relacionamento à base de troca. Não deveria ser assim, mas muitas vezes é. Relacionamento à base de troca. Você desfruta de intimidade sexual com o casal, né? Aquela coisa, um cuidar do outro, ter força e vigor para isso, né? Aquela fase de estar conquistando, de ter sonhos. Mas em um momento que essas coisas acabar, o vigor de ambos acabar, os sonhos já foram conquistados, o que fazer? Como viver? Então, pensando aí dentro de um relacionamento do casal idoso, precisa pensar num relacionamento de amor. Você se lembra que nos diz lá em 1 Coríntios 13:8, que o amor nunca acaba. E é isso que vai sustentar e fazer com que o seu relacionamento, mesmo na faixa etária aí dos 60 ou mais, seja algo abençoador. Quando ambos aprenderam a envelhecer juntos, a cuidar um do outro, a desfrutar de um sentido de carinho, de amparo, de poder sorrir, de poder brincar. Isso é uma maravilha. Mas não se engane. Eu conheço muitos casais que estão chegando nessa idade, estão vivendo um inferno no relacionamento. Um inferno. A ponto de alguns dizer o seguinte, olha, eu estou orando para que ou Deus me leve logo, ou que Deus leve a outra parte o mais rápido possível, porque está difícil. Mas não é o momento em que deveríamos estar vivendo a delícia da vida, no sentido de ter a alegria, né, de estar junto com a pessoa, de envelhecer, fazer as coisas que você talvez não teria tempo antes para fazer. Antigamente eu falava bem assim com minha esposa, eu não tenho vontade de chegar aos 80, não. Eu falava desse jeito. Não. Se eu viver até os 80, já está bom demais da conta. Só que hoje eu estou vendo a coisa passando tão rápido, eu falo assim, Deus, se eu for gracioso, se eu chegar com uns 80 anos bem, né? Hoje vai ser uma grande bênção. Poder ver as minhas filhas casadas, ver os meus netos, essa bênção aqui do Salmo 128, ver os filhos dos filhos, né? Mas isso é uma bênção para mim. Né? Poder gozar do tempo que ainda me resta para fazer as coisas que eu quero fazer, sem estar preocupado com um monte de obrigações que são devidas no meu tempo agora, isso seria uma maravilha. Né? Você poder passear mais com seu cônjuge, ter mais tempo. Eu penso, hoje chegar, se Deus me der graça, eu penso numa melhor idade, né? Acima dos 60 anos. Antigamente eu não pensava sobre isso, nem desejava muito. Mas diante dessa perspectiva, que a vida está passando muito rápido, diante desse, por exemplo, dessa estatística que nós temos no nosso país, onde em 2018 a gente já tinha 23 milhões de pessoas idosas, alguns estudiosos nessa área dizem que o Brasil, daqui uns 10 anos, vai ser o quinto no ranking da população acima dos 60 anos no mundo. E a gente precisa se preparar para isso. Então, a primeira instrução para você, meu querido irmão, que está nos assistindo, você que está aqui na igreja e está pensando assim, poxa, daqui a pouco eu vou chegar nessa idade, é saber que, primeiramente, você pode continuar gozando, desfrutando um relacionamento com o seu Deus. Ele vai continuar sendo o mesmo Deus cuidador, protetor, aquele que provê o sustento, aquele que provê a graça, a misericórdia, para poder contar com o seu Deus. Se Deus te permitir você continuar aí com seu parceiro, com sua parceira aí, com seu companheiro, né? Você vai precisar sempre pensar que a base desse relacionamento precisa ser o amor. Desfrutar do amor. A idade vai chegar, mas o amor não pode acabar. Porque se o amor acabar,
vai acabar a paciência, a disposição para viver uma vida a dois na melhor idade. Então, pense, essa é a primeira coisa. Com o passar do tempo, o amor do casal se transforma em uma amizade íntima. Um querer o bem do outro, né? Querer bem, que lhes dá prazer, a companhia do outro, o diálogo, compartilhar sentimentos e pensamentos. Não é bonito quando a gente vê um casal idoso vivendo nessa parceria? Ali a gente enxerga, irmãos, que não há um sentido assim de, olha, eu faço porque ela faz, né? Eu faço porque eu sou correspondido, eu sou atendido nas minhas expectativas, no sentido mais íntimo do casal. Não é uma relação dessa, mas é uma relação de carinho, de parceria. Uma parceria que jamais se acaba apenas com a morte, né? Mas eles podem gozar e desfrutar disso, de rir junto, brincar um com o outro, desfrutar dessa companhia tão maravilhosa. Então, pense nessa possibilidade e pense que a base desse relacionamento precisa ser o amor. Uma outra área que nós precisamos pensar é a respeito de um relacionamento de fé. É a área mais importante do relacionamento do casal idoso, que é a área espiritual. Você já viu aquele casal que é experimentado na fé, no sentido que é aquele casal que passaram muitas lutas, mas tiveram muitas experiências com o Senhor. Então, eles tiveram um relacionamento bom, não somente um com o outro, mas um relacionamento sadio com Deus, um relacionamento abençoador. E eles continuam desfrutando desse relacionamento de fé na maior idade. Como é maravilhoso a gente poder ver uma pessoa madura na fé, uma pessoa experimentada na sua caminhada, porque teve muitas experiências com Deus, poder aconselhar aqueles que são mais novos, aconselhar os jovens. Não é maravilhoso isso? Em poder ver pessoas experientes na vida, podemos falar um pouquinho para nós a respeito desse relacionamento que eles tiveram no Senhor e têm com o Senhor. Voltando a repetir aqui, quando eu trabalhei, né, nessa igreja, onde boa parte das pessoas eram pessoas idosas, às vezes você ia fazer uma visita, né, de cunho pastoral, esses irmãos, no sentido assim, poxa, eu vou lá levar conforto, levar uma palavra de ânimo, né, de carinho, de afeto. Eu vou lá para ser instrumento de Deus para colocar esse irmão de pé. Irmãos, a verdade, você vai, faz a visita, é você que sai de lá consolado, confortado, encorajado e abençoado. Por causa da experiência, por causa do relacionamento espiritual que essa pessoa idosa tem com Deus. Isso era algo muito respeitado dentro da cultura do povo do Antigo Oriente. Os mais jovens respeitavam muito aqueles que tinham já os seus cabelos brancos. Eles paravam, eles sentavam, eles ouviam os ensinamentos. Era algo comum acontecer. Hoje, a gente tem visto o oposto acontecer. As pessoas idosas muitas vezes são tratadas como pessoas que não têm mais nada que oferecer na família, na sociedade e também na igreja. E a gente precisa acordar para essas coisas, despertar em relação a isso. A vida espiritual profunda enriquece o relacionamento do casal. Então, além do relacionamento de amor que o casal aí vivendo na melhor idade precisa desfrutar, eles também precisam continuar desfrutando de uma vida, de um relacionamento espiritual com Deus. Então, se aquele casal que antigamente orava só pelos filhos, agora o casal ora pelos filhos e pelos netos. Já pensou? Que coisa maravilhosa. Então, o casal continua com a vida muito ativa no sentido espiritual. Você já pensou o quanto é corrido? Você que está aí, não está nos 60 anos, está aí dos 60 anos para baixo, está aí nos seus 30, 40, 20. Já viu o quanto a nossa vida ainda continua assim, nessa correria, nessa agitação? Se a gente não tomar cuidado, você passa o dia todo sem ter um momento a sós com Deus. É muita correria. É uma mãe que tem que cuidar do filho ali, trabalha aqui, arruma uma coisa ali, faz uma coisa. Eu cresci ouvindo que minha mãe falando assim, que trabalho de casa nunca acaba.
Eu experimentei isso em alguns momentos da minha vida, quando eu tive que dar um suporte em casa. É um negócio que parece que não acaba nunca. Vai chegando no fim do dia, você está esgotado e tem coisa para fazer. Não procura não, porque senão você vai achar. Então, a nossa vida é essa extrema correria. Agora, já pensou? Você está lá gozando da sua aposentadoria, não tem mais preocupação com horário no sentido de bater ponto em qualquer trabalho. Você pode desfrutar de muito tempo para uma vida com Deus. Uma vida de oração. Você e a sua companheira, ou vice-versa, desfrutar aí de tempo para orar junto, de ler a Bíblia, né, de assistir boas palestras, tem muita coisa boa aí, né, de interagir com outras pessoas, de ser instrumento de Deus para abençoar outros, porque você tem muita coisa para ensinar. Como diz lá o Salmo 92, que nós lemos aqui de uma forma introdutória, você pode ainda produzir muitos frutos. Então, pense a respeito disso. O casal que ora unido permanece unido. Essa é a frase verdadeira. A oração conjunta fortalece o amor ao longo dos anos de tal forma que logo um fica parecido com o outro, né? Porque caminham junto, as mesmas lutas, vão trocando a experiência e chega um tempo da vida em que há tudo em comum entre as duas pessoas. Algumas chaves bíblicas que a gente pode pensar em termos de um bom relacionamento na maior idade, né, acima dos 60. Um relacionamento de amor, nós já falamos, maturidade, ou seja, experiência, né? Maturidade, submissão, comunicação e oração e Cristo. São coisas que funcionam muito bem nessa fase da vida. Uma outra coisa que a gente precisa pensar nessa manhã, extremamente importante para alguém que está aí nos 60 anos ou mais, um relacionamento de esperança. Lembre-se que o Salmo 92 diz que o idoso ainda pode produzir frutos. Isaías 46, nós lemos que Deus vai continuar sendo um amparo, um sustento dos seus filhos, ainda mesmo que seja na velhice. Então, o idoso ele precisa alimentar um sentido do seu relacionamento com a esperança. A pessoa não pode chegar na fase aí dos seus 60 anos sem nenhuma expectativa de melhor em alguma coisa, sem ter esperança. Porque sem esperança, irmãos, ninguém consegue prosseguir. Muitas vezes você vai conversar com uma pessoa nessa idade, a pessoa não tem nenhuma esperança mais. Não tem esperança nem mesmo em Deus, já perdeu. Não tem nenhuma esperança que o seu quadro possa melhorar. Quantas pessoas idosas já conversei que me dizem o seguinte: ah, pastor, é daí para pior, né? Não tem mais nada para viver, não. Estou aqui no sentido de que, eu só estou esperando a morte mesmo. E a gente precisa nutrir um relacionamento de esperança. E a gente precisa pensar naquele texto-chave, né? Quando nós falamos de esperança, que é Lamentações 3:21, né? Quero trazer à memória o que me pode dar ou trazer esperança. O autor ali, Jeremias, ele pensou na misericórdia do Senhor, na bondade do Senhor. Então, meu querido irmão, você que é idoso, você que está caminhando para lá, você que está lidando com pessoas nessa idade, ministra ela sobre sobre o como é bom e como é necessário ter e nutrir esperança. Sem esperança, a vida perde sentido. A gente não tem nada em que se apegar. Então, pense sobre isso. Por exemplo, Jeremias havia perdido a esperança, mas ainda com o restinho que tinha, ele colocou sua expectativa em quem? Em Deus, no Senhor. Então, meu querido irmão, você que está nessa fase da sua vida, é uma pessoa idosa, está aí desfrutando da melhor idade, continue colocando a sua esperança no Senhor. A esperança do crente está firmada em Deus. Ele é fiel em todas as suas promessas. São promessas que são garantidas. Mas uma outra questão de relacionamento nós precisamos
pensar seriamente também nessa manhã. Nós já vimos da possibilidade de envelhecermos, nós já constatamos isso, né? Nós estamos aí no nosso país, uma cerca aí de mais de 23 milhões de pessoas idosas. Com certeza você deve ter pessoas na sua família idosas, você tem pessoas na igreja que você congrega, pessoas idosas. Há idosos por todos os lados, nós precisamos relacionar com eles, correto? Isso não é nem ponto de discussão aqui nessa manhã, mas a gente precisa pensar como está o relacionamento do idoso com a família, como está o relacionamento dos filhos com os pais idosos, dos netos com os avós. Vamos para mais um texto? Abra sua Bíblia aí no Salmo de número 127. Salmo de número 127. Esses que são considerados aí os salmos, né, da família. Salmo de número 127. Salmo 127 nos diz assim o versículo 3 e o versículo 4. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Olha o Salmo 128 agora. Diz assim, verso de número 3. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como um rebento de oliveira à roda da tua mesa. O salmista traz algumas figuras de linguagem aqui para falar sobre a bênção de ter filhos. A princípio, ele vai falar que os filhos são herança do Senhor, é um presente, é uma dádiva que Deus nos dá. E o salmista ele parte do pressuposto assim, quanto mais filhos, melhor. Mas por que havia esse pensamento? A gente lê muitas vezes o Salmo 127 e não para pensar nisso. Talvez se nós olharmos numa perspectiva dos nossos dias, a gente já considera o seguinte, muitos filhos, muita dor de cabeça. Muitos filhos, muita despesa. Mas se a gente olhasse dentro desse contexto aqui, irmãos, para o povo hebreu, quantos mais filhos, melhor. Porque havia algumas coisas comuns no relacionamento. No Antigo Oriente, um pai de família sempre olhava para os filhos no sentido de investimento. Quando o salmista fala aqui sobre que os filhos, versículo 4 do Salmo 127, como flechas na mão do guerreiro, imagine um guerreiro, pensa aí comigo, indo para a guerra, e ele pegasse na sua aljava aqui, acabou as flechas. Literalmente ele estaria perdido na guerra. Estaria frito. A única coisa que ele poderia tentar fazer é fugir. Ou seja, é um sentido de derrota. E o salmista pega isso aqui como exemplo e ele está dizendo o seguinte para nós, olha, filhos é uma bênção, uma herança do Senhor. E é um investimento. Por isso, se é um investimento, quanto mais você investe, mais retorno você tem. Mas essa é a realidade? Sabe por que não é a realidade? Porque muitos idosos são abandonados pelos filhos. No sentido que muitos filhos estão dizendo o seguinte, olha, não, mas agora é o momento de eu ter a minha família, então eu tenho minha esposa, eu tenho os meus filhos, eu tenho que cuidar da minha vida. Tá certo. E isso não invalida a sua responsabilidade, não tira de você, dos seus ombros, a sua responsabilidade de cuidar do seu pai e da sua mãe quando eles estiverem mais velhos. Sabe por quê? Nós vamos ver daqui a pouco nos textos bíblicos. Isso é justo. Isso faz parte do mandamento de honrar o teu pai e tua mãe. Lembrar deles quando eles estão na velhice. Amparar, sustentar, cuidar deles. E a gente vai caminhar com alguns textos bíblicos para pensar nessa realidade. Mas a ideia aqui do relacionamento com os filhos é que eles poderiam desfrutar disso num tempo. É um investimento. Mas olha só a triste realidade dos nossos dias. Os pais investem na vida dos filhos.
E quando chega uma determinada idade, a árvorezinha abençoada, que é o filho, não tem a dignidade de comprar nenhuma caixa de remédio para o pai ou para a mãe. Nem mesmo passar a mão no rádio, um telefone, ligar e dizer o seguinte: está tudo bem? Idosos estão sendo abandonados. E há aqueles filhos que já pensam o seguinte, assim, bom, eu vou juntar um dinheirinho para que quando chegar o tempo correto, né, o tempo que for necessário, eu boto a minha mãe e meu pai na melhor casa de repouso e estamos quites. Essa é a triste realidade, onde filhos já não têm mais paciência para cuidar dos pais na melhor idade. E é por isso que a gente vê uma geração de idosos que estão cabisbaixo, que perderam a esperança, não estão vivendo uma vida digna, estão sendo esquecidos, literalmente abandonados pelos filhos, quando, na verdade, era o tempo deles serem cuidados, amados, respeitados e abraçados. E a gente precisa pensar nisso aqui. Então, filhos, nessa perspectiva bíblica, era um investimento. Olha só como o autor vai utilizar isso aqui no versículo de número 3. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, ou seja, vai ter muitos filhos. E os filhos como rebentos da oliveira, ou seja, como um pequeno broto que uma hora vai dar o seu fruto e você vai fazer o quê? Colher o fruto. Aí eu pergunto, tem muitos pais que não colheram frutos e não vão colher. Porque os filhos não estão correspondendo. E devemos atentar para essa questão aqui do relacionamento com os filhos. Os filhos são herança do Senhor. O versículo de número 5 do Salmo 127 nos diz assim: feliz o homem que enche deles a sua aljava, ou seja, feliz é o homem que tem muitos filhos. Ele não será o quê? Envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A expectativa era o seguinte: olha, se vir a guerra, pense só, se vir a guerra, se os inimigos vierem pleitear comigo, quem vai se dar bem? Aquele pai que tem muitos filhos ou aquele que não tem filhos? No sentido aqui do Salmo 127, aquele pai que tivesse uma família muito grande, ele estaria mais protegido quando a guerra viesse. Os filhos o defenderiam. Seriam como varões guerreiros ali para defender a família, cuidar dos pais, proteção. A ideia aqui de proteção. Aí eu te digo, meus queridos, tem muitos pais que estão sendo envergonhados no sentido porque estão sendo abandonados. Os filhos não estão protegendo. Os filhos não estão cuidando. Eu já falei isso aqui em outra ocasião. Na maioria das vezes, quando eu vejo num velório um filho desesperado, rasgando a roupa, puxando os cabelos, até o que não tem, na maioria das vezes você vai dizer o seguinte, ó, é filho que não fez o que deveria fazer enquanto os pais estavam vivos. Porque um filho que cumpre a sua missão, a sua tarefa, mesmo que o pai e a mãe vier a falecer, ele vai chorar. Mas não vai ser aquele filho que vai entrar no desespero, porque ele vai chorar no sentido da dor, né, da partida do pai e da mãe, mas vai dizer o seguinte, olha, tudo que estava ao meu alcance, eu fiz pela minha mãe e pelo meu pai. Agora, ai de você, filho, se não tiver essa consciência, muito claro na sua mente que você fez, cumpriu com o seu dever, com a sua obrigação. Então, pense sobre isso, sobre a questão do relacionamento, você que é filho, um relacionamento com os seus pais. Pense, pais, quando vocês forem mais idosos, como está o relacionamento com os seus filhos. Algumas coisas também, né, que aqui são conselhos para os idosos, para que eles possam gozar de um bom relacionamento para com os seus filhos também. A primeira delas é alguns nãos aqui. Por exemplo,
não dar sempre, toda vez, palpite na vida do casal. Porque tem pais que chegam à idade que eles não deixam os filhos viverem. Eles continuam decidindo todas as coisas na vida dos filhos. Então, os pais aconselham, orientam, mas muitas vezes os filhos precisam aprender com suas próprias experiências. Não imponha as suas ideias e os seus valores. Porque isso traz prejuízo no relacionamento. É aquele tipo de pai e mãe que chega em determinado, mesmo o filho estando casado, os filhos, eles querem conduzir a casa dos filhos. Então, tudo aquilo que eles pensam, eles precisam impor aos filhos. E ai dos filhos e dos netos se não andarem do jeito que eles querem. Isso também pode trazer dificuldade nos relacionamentos. Uma outra coisa, não tomar partido nas discussões do casal. Irmãos, eu já vi muitos casais se separando por causa de influência dos pais. Então, qualquer atrito entre o casal, que isso é normal na vida, né, daqueles que são casados, qualquer atrito, os pais vão lá e separa, chuta o balde, não sei o quê, começa a interferir, vai ter problema. Uma outra coisa, não menospreze a questão dos filhos. Cuide, continue amando seus filhos, mas não menospreze os filhos. Tem pais que fazem isso com os filhos, você acha que você vai experimentar o que quando estiver aí na melhor idade? O amparo, o cuidado? É por isso que a gente vê muitos filhos se afastando dos pais quando chegam a uma determinada fase da vida. Outra coisa, não interferir na criação dos netos. Olha, faz uma pausa aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. E a gente vê muito acontecer. É muito comum nos nossos dias que os avós cuidem dos netos, né? Porque os pais precisam trabalhar, está dando aquele duro. Tem alguém melhor, né, de termo de que você pode descansar no sentido de que vai cuidar bem, porque cuidou bem de você, alguém que não vai maltratar os seus filhos, alguém de confiança. Então, por isso a gente vê muitas vezes avós cuidando dos seus netos. Todavia, os avós não podem, os pais não podem, os pais não podem terceirizar a educação dos seus filhos, nem mesmo para os avós. Porque é responsabilidade de quem cuidar dos filhos? Os pais. Aquele que gerou. Então, mesmo que os avós cuidem por um determinado tempo, os pais não podem perder as rédeas. E uma coisa é muito difícil também, um outro lado, nós precisamos ponderar, é muito difícil isso para os avós também. Porque, na maioria das vezes, quando um avô cuida do neto, ele vai começar a transferir algumas coisas. Sabe o que é que geralmente ele transfere? É aquela ideia, é o seguinte, é como se ele estivesse cuidando do filho novamente. Então, o bebê acaba sendo o meu bebê, é o meu filho, é o meu neto, é como se fosse o meu filho. E você sabe como você percebe isso claramente? Quando os pais vão corrigir os filhos. E os avós dizem assim, não toca a mão no meu netinho, não. Não, de jeito nenhum, né? Aí você vai ver que a criança vai crescer sem limites. Vai dar dor de cabeça para os pais. Quando, né, os avós não deixam os pais corrigir, chamar os filhos na regulagem, disciplinar os filhos. Então, avós, preste atenção em relação a isso. Vocês são instrumento de bênção na vida dos seus netos, sim. Tem muita coisa para abençoar, tem muita coisa para ensinar, mas não interfira na educação, no sentido, essa educação é responsabilidade dos pais. Uma outra coisa que nós precisamos pensar é no relacionamento dos netos com os seus avós. Nós sabemos que, por exemplo, uma pessoa idosa ela vai desfrutar, muitas vezes, do privilégio de ser avô. Então, ela vai poder cuidar dos seus netos, orientar, porque é uma pessoa experimentada na vida. Tem muitas experiências, tem muita coisa em que contribuir com a formação daqueles que são mais novos, os jovens, né, os netos. Tem muita coisa para ensinar. Todavia, os netos precisam entender que eles precisam honrar os seus avós. Se te dar o devido respeito.
de ser instrumento também de bênção na vida dos avós. Irmãos, eu já pude vislumbrar isso, a questão de netos que olham para os seus avós apenas como se o avô e a avó fosse um papai ou uma mamãe Noel. Alguém que só serve para dar presente. Fora isso, o neto está nem aí para o avô. É no sentido daquele vovô que chega em casa assim, o neto já olha assim, o que você trouxe? Trouxe nada não? Então, tira as costas, o vô e a avó não tem mais nada para abençoar. Irmãos, eu vim de um tempo onde a gente aprendia a honrar os mais velhos. E os pais ensinavam isso aos filhos. Então, quando os avós chegavam, ai, do neto que não dissesse o seguinte, benção, avô, benção, avó. É saber que aquele avô e aquela avó tinha muito no que abençoar, muito no que ensinar. Isso não consistia apenas de coisas materiais, irmãos. Do presente que o vô e a avó pode dar. Hoje os avós morrem e o neto já pergunta assim, e aí, vovô e vovó não deixou nada para mim não, na herança? É no sentido sempre de troca material da coisa. Então, você que é neto, pense seriamente sobre o cuidar dos avós, respeitar, dar a devida honra, cuidar como se fosse o cuidado para com os pais. Os avós, eles têm muito o que abençoar. A gente, por exemplo, pode ver no exemplo de Timóteo, não é isso? Se você abrir sua Bíblia aí, 1 Timóteo, a gente vai ver que Timóteo ele tinha exemplos de fé, no sentido de que aprendeu desde da infância as sagradas letras, e o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que ele aprendeu isso com ele, com Paulo, mas que ele aprendeu esse exemplo de fé por meio da mãe e também da avó. No sentido que Timóteo teve uma mãe e uma avó abençoada que ensinou ele desde pequeno a palavra de Deus. Então, esse é o dever, o seu dever, vovó, como avós, ensine os netos a palavra de Deus. Eu vim de um tempo que a única história que meus avós contavam para mim era história de terror. Então, meus avós contavam histórias sobre... Tudo que você pensa aí do folclore, meus avós contavam para mim. Então, quando minha avó ia lá em casa, o meu avô ia e contava algumas histórias, eu ficava tenso. Nem dormia à noite. Imagina um menino medroso. Daquele jeito. Eu tinha medo de mula sem cabeça, de tudo que esses mitos você achar por aí. Que eles contavam aquilo como se aquilo fosse algo tão real que eu tremia na base da minha infância com essas coisas. Eu tinha um avô que morava numa chácara e a gente ia para lá no final da tarde e caminhava até a noite para chegar lá. Eu falei que ele era o pesadelo para chegar lá. Era o medo. Agora imagine o contrário, você vovô, você vovó, cheio da experiência, cheio do conhecimento bíblico, não sou você colocando o seu netinho e contando as historinhas da Bíblia para ele? Hoje nós estamos vivendo uma fase que nem os pais estão sabendo a história da Bíblia para contar para os filhos. Então, avó, seja um instrumento de Deus para abençoar a vida dos seus netos. Eles foram abençoadores na vida dos filhos, abençoe também a vida dos seus netos. Quero caminhar com vocês aqui para 2 textos bíblicos. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 23. Está aí nos Salmos, só caminha mais um pouquinho à frente. Provérbios. Provérbios 23, versículo 22. Para que você, filho, jamais venha se esquecer disso. Nos diz assim, Provérbios 23, versículo 22. Ouve a teu pai, que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Isso aqui é para a gente pensar sobre a nossa responsabilidade com os nossos pais quando eles forem idosos. E esse relacionamento aqui, ele se aplica tanto, essa questão aqui, tanto a mãe quanto o pai. No sentido que nós devemos dar a devida honra, não menosprezar, ou seja, respeitar, ouvir, né, dar ouvidos aqui, é o sentido de ouvir os conselhos,
ouvir a admoestação quando eles forem mais velhos. É assim o sentido do cuidado. Vamos para mais um texto, para que a gente não tenha dúvida da nossa obrigação de cuidar daqueles que são idosos. Marcos, capítulo de número 7. Agora lá no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo de número 7. Olha o versículo 5 ao versículo de número 7. Marcos, capítulo de número 7, nos diz assim, do versículo 5 em diante. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Ou seja, comem sem lavar as mãos. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições dos homens. E disse-lhe ainda: jeitosamente rejeitais os preceitos de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés diz, ou seja, a lei, né? A lei diz: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós mesmos transmitiste. Aí fazeis muitas outras coisas semelhantes. Mas a gente lê esse trecho na Bíblia e não para pensar o que Jesus está dizendo aqui. Jesus ele é interrogado aqui pelos fariseus, né, pelos escribas, os doutores da lei, porque os discípulos haviam colhido algumas espigas e estavam comendo sem lavar as mãos. E era algo que era ensinado pela tradição, né, aquele costume religioso do povo, que você não poderia comer sem lavar as mãos, porque isso era algo considerado como impuro, como se você trouxesse impureza para você. Então, você não poderia comer. E já que eles entram numa com Jesus, em certo sentido aqui, Jesus vai trazer algumas questões da lei para eles também. E vai dizer o seguinte: por que vocês estão invalidando a lei de Deus? Vocês estão citando a tradição, então vou citar a lei. Por que vocês estão invalidando a lei? Porque a lei dizia o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe. E honrar aqui não é só dizer senhor e senhora, não. É todo o amparo necessário aos pais, até mesmo quando eles fossem mais velhos. Isso está dentro do honrar pai e mãe, viu? É uma responsabilidade que você, filho, tem com o seu pai e com sua mãe, que só termina com a morte deles. Nós não somos como outras culturas que adoramos e fazemos coisas para os ancestrais, né? Para os nossos queridos que partem. Nós fazemos enquanto eles estão vivos. Então, a sua responsabilidade de honrar seu pai e sua mãe só termina com a morte deles. Fora isso, a responsabilidade é sua, filho. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Honra teu pai e tua mãe. Mas olha o que estava acontecendo aqui. Como que o fariseu era hipócrita, né? Era mentiroso. Acaba sem vergonha. Olha o que eles faziam. Imagine que o filho é bem estruturado na vida, mas os pais são idosos e carecem de alguns recursos. Imagine, por exemplo, que eu sou pai do Ismael aqui, né? Imagine a situação. Só que eu estou numa situação aqui, eu careço de recursos e ele tem recursos. Eu não tenho onde morar, imagine que o Ismael, meu filho aqui, tivesse 3, 4 casas. Aí vem o pai aqui, todo moribundo, todo quebrado, sem dinheiro nenhum, passando privação, e diz assim: filho, você tem 4 casas, poderia dar uma casa para o pai morar, o pai daqui a pouco vai ser jogado na rua aqui.
Aí o que o fariseu fazia? Ele dizia o seguinte: olha, pai, eu tenho 4 casas aqui, mas essas casas foram ofertas ao Senhor. Que isso que é o Corban, uma oferta ao Senhor. Ou seja, se é algo que é ofertado ao Senhor, eu não posso dar. Isso chegou num tal ponto de que tudo que os pais pediam aos filhos, os filhos diziam assim: não, pai, eu não posso dar porque isso aqui é uma oferta ao Senhor. Ou seja, é de Deus, eu consagrei para Deus, então não posso dar para o Senhor. Aí o filho ficava desobrigado. E Jesus está falando aqui: ó, vocês acham que vocês estão honrando o pai e a mãe de vocês com isso? Pelo contrário, vocês estão desonrando o mandamento, estão invalidando a lei por causa desse costume de vocês. Porque o que se esperava ali, irmãos, era que os filhos viessem honrar no sentido de cuidar, amparar os pais quando os pais fossem mais idosos, carecessem dos recursos. Graças a Deus, talvez essa não seja a sua realidade. Talvez ainda o seu pai e sua mãe, mesmo depois de você ter casado, de ter seus filhos, te abençoa mais do que você abençoa eles, no sentido de dar e receber. Que benção que é assim. Mas o outro lado também pode ser uma realidade. Então, você já parou para perguntar, você que é o filho, casado, já parou para perguntar aos seus pais o que eles estão precisando? Que eles investiram muito na sua vida. A gente só vai entender isso, filhos, quando você tiver a sua família e os seus filhos. Hoje eu olho para minhas filhas e eu sei o investimento que é. E eu olho para o que minha mãe e meus pais fizeram, eu falo assim: eles fizeram um investimento muito maior do que eu fiz. Em todos os sentidos. Então nós precisamos corresponder, no sentido de sermos filhos abençoadores, sermos netos abençoadores. E a Bíblia vai nos instruir mais a respeito disso. Vamos para o último texto. 1 Timóteo, capítulo de número 5. Bem mais lá para o final da sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo de número 5. Na minha Bíblia, aqui lá no finalzinho, está na página 224. Primeiro Timóteo, capítulo de número 5. Nos diz assim, versículo 1 em diante: não repreendas o homem idoso, antes o exorta como pai, aos moços como os irmãos, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. E se continuar dizendo aqui, vai falar sobre o que os avós podem fazer, né? Também vai dizer sobre isso. Mas eu quero parar nesse mandamento aqui para com os filhos, de honrar os progenitores, os pais e os avós. Havia algo muito comum acontecendo ali na igreja ao qual Timóteo foi chamado para pastorear. Havia pessoas idosas na igreja. E a orientação é o seguinte: olha, vocês precisam honrar aquelas mulheres que são verdadeiramente viúvas. No sentido seguinte, que ela é viúva e não tem ninguém por ela. Não tem ninguém que ampare. Então, o que a igreja deveria fazer? Amparar. Em todas as necessidades. Mas há uma advertência aqui de Paulo aqui. Ele diz o seguinte: olha, se alguma viúva tem filhos ou netos, ou seja, é uma pessoa idosa, sozinha, determinada idade, ela tem filhos e netos, de quem é a obrigação de amparar? A igreja pode fazer, mas a obrigação é dos filhos, é dos netos. E o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: olha, vocês precisam ter piedade com a própria casa. Vocês precisam aprender a honrar. Olha o sentido de cuidar aqui, tá vendo o que é honra também? Cuidar dos seus progenitores, ou seja, os seus pais, os seus avós. E olha,
Tem algo aqui muito interessante, quando fala aprender primeiro a exercer piedade com a própria casa. É algo que muitas vezes a gente é negligente nesse aspecto. Sabe o que é exercer piedade com a própria casa, em primeiro lugar? É você cuidar da sua família. Porque eu já vi pessoas assim. Olha, vamos levantar recursos aqui para abençoar um senhor, uma senhora lá fora, né? Vai ter gente que junta recurso até o que não tem para abençoar os de fora. Mas dentro de casa, na própria família, ele tem negado a fé. Ele é pior do que um infiel. Porque o pai e a mãe carecem de recursos, carecem de ajuda e os filhos não ajudam. E encontram maior prazer em abençoar os que são de fora. Não consigo entender um negócio desse. Isso é negar a verdadeira piedade, irmãos. A gente não cuidar da nossa própria casa, no sentido família, a gente é pior do que um infiel. Preste bem atenção. Lembre-se do que nós lemos lá em Marcos. A repreensão de Jesus para com os fariseus. Eu te digo que a gente está numa geração de crentes fariseus. Sabe por quê? A gente muitas vezes chega na igreja, cheio da pompa, coloca lá no gasofilaço o dízimo, a oferta, cheio de santidade, mas não dá o recurso necessário para o pai e para a mãe. Não ampara os avós. É um péssimo filho. Tem abandonado, tem sido filho negligente. A Bíblia pega isso aí e diz que você está negando a fé. Você é pior do que um infiel. Que talvez um cara que é infiel lá fora tem cuidado melhor dos pais do que você tem com os seus. Então, para a gente fechar aqui a questão da melhor idade. Que essa melhor idade seja de fato a melhor idade. Nós não estamos falando, quando usamos esse termo melhor idade, que você vai estar com todo o gás, com toda a disposição, com toda a saúde. Não é isso. É no sentido que você pode produzir ainda e ser bênção na vida dos outros. Mas também no sentido é que é uma fase onde você vai colher os seus investimentos. Isto é justo diante do Senhor. Então você, meu querido, que está aí na segunda fase, né, da vida, produzindo, cheio de sonhos, projeto, está estudando, está trabalhando, está juntando dinheiro. Se você não cuidar do seu pai e da sua mãe, quando eles envelhecerem, se você não dar devida honra, não respeitar os cabelos brancos, você vai estar negando a sua fé. Nós somos chamados aqui para pensar na realidade da vida de uma pessoa que é idosa. Que a gente possa ampliar esse conceito, cuidarmos dos pais, cuidarmos dos avós e das pessoas que estão à nossa volta, que são mais idosas. Meu querido, eu volto a repetir, eu vim de um tempo onde a gente não deixava um idoso, mesmo que fosse alguém desconhecido, carregar sacolas pesadas na rua. Mesmo que a gente estivesse jogando bola na rua, a gente parava para uma pessoa idosa passar. E se houvesse alguma necessidade, a gente saía correndo. Os guris faziam isso, saíam correndo. Deixa a avó, eu levar. Não estou falando aqui de grau de parentesco, não. É uma pessoa idosa. Eu falo isso porque eu já fui mais jovem. Quantas vezes eu, dentro do ônibus, eu fingi que estava dormindo para não dar lugar para o idoso? Porque não era vaga do idoso. A gente precisa respeitar as pessoas idosas. A gente está num país, num contexto, a gente tem mais de 23 milhões de pessoas idosas. Você deve ter vários deles na sua família. A gente lida com pessoas idosas na igreja. E a gente precisa amparar. Naquela igreja, eu volto a repetir que eu trabalhei num tempo, a gente tinha uma meta com os adolescentes da igreja. Os adolescentes eram quase que responsáveis em manter o diálogo com as pessoas idosas.
Sabe algo maravilhoso que acontecia? Os adolescentes que assim faziam, esses idosos tratavam eles como se fossem os próprios netos, os próprios filhos. Irmãos, a gente ficava admirado o carinho que muitos idosos tinham com a Gabi, quando era pequeno nas igrejas onde a gente passava, né? Tinham meninos lá na igreja lá que os avós, as pessoas idosas da igreja levavam para casa, presentinho para ela. Sabe por quê? Porque eles se sentiam amados. Então os meninos iam para a casa dessas pessoas idosas, almoçavam com eles, conversavam com eles, porque muitos eram desamparados pela própria família. Então você, meu querido, que é mais jovem, está na segunda fase aí da sua vida aí, e essa segunda fase aí, vamos botar aí dos 20 aos 60 anos, cuide daqueles que são mais idosos, seja ele da sua casa ou não. Por onde você passar, seja uma pessoa abençoadora, no sentido de cuidar daqueles que são mais idosos. Respeite, dê o valor, dê a devida honra. Você está diante de uma pessoa que já travou muitas batalhas. Ela precisa ser honrada agora. A nossa cultura precisa aprender muito a respeito disso. Muito, irmãos. Muito mesmo. Olhe culturas aí como, por exemplo, a China, Japão. Olha o respeito que eles têm com as pessoas idosas, com as pessoas mais velhas. Coisa que o povo do Ocidente precisa aprender muito. Precisamos despertar igreja, no sentido de dar uma qualidade melhor de vida para as pessoas que são idosas. Esse dia eu mandei um feedback aí, o presidente da mocidade, agradecendo e dizendo o seguinte: olha, maravilhoso o trabalho que os nossos jovens fizeram. Passar a mão no telefone, ligar para as pessoas e orar com elas. Eu, como pastor, tive retorno de irmãos dizendo assim: pastor, que benção que o jovem me ligou. Irmãos, você sabe quantos pais idosos não recebem uma ligação dos seus filhos? E eu te digo, a nossa vida é muito corrida. Às vezes eu fico numa agitação louca durante a semana, eu passo e digo: meu Deus, não liguei para minha mãe. Aí quando eu ligo, já imagina, né? Você esqueceu da mamãe? Eu já liguei antes de vir para cá, hoje cedinho. Já liguei. Mãe, está tudo bem? Como está a sua saúde? O que você está precisando? Hoje, uma das coisas que ela mais se queixa com a gente: olha, eu passei num tempo onde a minha casa era sempre cheia. Os meus filhos estavam aqui, os meus netos estão aqui. Hoje eu tenho a casa vazia. E ela já não tem mais um companheiro já há muitos anos. Imagine o que é para um idoso você estar sozinho, dentro de uma casa imensa. Difícil, irmãos. Eu já tive um tempo na minha vida em que eu amava ficar sozinho. Então, até mesmo depois de casado, quando a Chile saía e levava a Gabi para passear, eu ficava sozinho, parece que eu estava num paraíso. Irmão, hoje eu já fico desesperado. Não gosto de casa vazia. E você quer ver quando já fala assim: a filha vai dormir na casa de quem, que já me dá uma agonia já, porque é o costume de estar todo mundo ali. Então, por exemplo, quando eu viajava para o mestrado, que semana terrível de pesadelo. Às vezes eu viajava no domingo à noite, quando eu estava, por exemplo, no curso, na segunda-feira, ainda conseguia levar. Quando estava na terça-feira, a Chile falava assim: ó, a Mirella aqui perguntou por você. Eu quase entrava em parafuso, eu queria pegar onde, eu queria vir embora, não sei o quê. No final das contas, ela não estava nem mais mandando informação, porque eu já ficava desesperado lá, que queria estar em casa com a família. Vai chegar um tempo em que a nossa idade vai chegar. Então, cuide da sua vida agora, para que você possa gozar de uma idade, o melhor da sua idade. Você que é filho, cuide dos seus pais enquanto você ainda o tem. Respeite e dê o devido valor. Ah, mas meu pai, minha mãe foi ruim demais comigo. Respeite e ame. Isso é justo no Senhor, é algo abençoador. Faça esse investimento, para que você possa colher investimento.
Saia daqui, você que está aí com toda a força, pensando ainda na sua missão de cuidar dos seus pais, cuidar dos seus avós. Hoje eu conversando com minha mãe, eu tenho uma tia, por exemplo, ela tem filhos, mas ela está praticamente com Alzheimer, reconhece poucas pessoas, e o que me doeu nessa manhã saber é que minha tia está morando sozinha, com toda essa dificuldade. Outras pessoas que não têm vínculo nenhum de sangue estão cuidando dela. Dói. Então, não faça isso com as pessoas idosas da sua casa, da sua família, com as pessoas que você conhece. Seja um excelente filho, para que quando seu pai, sua mãe ou seus avós partirem, você possa chorar e dizer o seguinte: eu fiz o que eu deveria ter feito. Lembre-se que eu disse que a nossa vida está passando assim, ó, uau, muito rápido. Daqui a pouco, você vai chegar, se Deus assim permitir, na melhor idade. Mas tudo o que a gente planta, a gente colhe. Você que é pai hoje e tem filhos, os seus filhos estão observando a maneira como você está cuidando dos seus pais. E quando você for velho, os seus filhos vão te tratar da mesma forma. O que você planta, você colhe. Então, ame e dê respeito, para que quando cheguem na determinada fase da sua vida, os seus filhos te amem e te respeitem. Que Deus nos ajude nessa missão. Que possamos ser instrumentos de bênção na vida dos irmãos que são idosos. E que eles continuem sendo abençoadores na nossa vida. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer por esse tempo onde nós refletimos sobre essas verdades que são ensinadas na Tua palavra. Nós queremos rogar a Tua bênção sobre a vida daqueles que são pais, principalmente daqueles, ó Deus, que já estão acima dos 60 anos, são idosos, carecem muito de ajuda, de amparo. Rogamos por eles. A Tua palavra nos diz que até mesmo quando formos velhos, o Senhor continuará cuidando de nós. Continuará sendo o nosso Deus, o nosso amparo. Seja conosco a Tua bênção. Ó Deus, que o Senhor possa inclinar o nosso coração a darmos a devida honra, respeito às pessoas que são mais velhas. Independente se elas são da nossa família ou não, que sejamos instrumentos do Senhor na vida de outros. Ó Deus, rogamos por aqueles irmãos que estão na melhor idade, que se encontram, ó Deus, sem esperança, estão abatidos, estão prostrados, estão enfermos, rogamos a Tua misericórdia. Rogamos para que o Senhor trabalhe no coração dos filhos, para que eles possam cuidar dos seus progenitores. Ó Deus, rogamos a Tua bênção sobre todas as famílias dessa igreja, todas as famílias aqui representadas, os nossos irmãos que estão nos seus lares, nos acompanhando nessa manhã, possamos refletir sobre essas verdades, ó Deus. Ajude-nos a colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos aqui. Nos dê um domingo abençoador, coloque no nosso coração disposição em servir o Senhor e com muita alegria. Guarde-nos, nos proteja. Oramos pelos aqueles, ó Deus, que estão em seus leitos de hospital, carecendo da Tua misericórdia. Oramos pela cura. Oramos, ó Deus, para que a graça do Senhor seja dispensada sobre todos aqueles que em Ti esperam e confiam. Oramos pelas aquelas famílias que no dia de hoje choram pela partida de um ente querido. Que o Senhor seja o consolo. Seja conosco, ó Deus, a Tua bênção. A presença do Senhor conosco, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a todos. Abraços fraternais. Hoje estaremos louvando o Senhor às 18 horas. Lembrando que hoje nós temos TJP, Dia do Jovem Presbiteriano. Será um dia de gratidão. Vamos louvar a Deus pela vida dos nossos jovens. Você está convidado, está conosco às 18 horas. Não esqueça de fazer o agendamento para o culto. Deus abençoe. Dia feliz para todos nós. Amém.